Não me manda mensagem. Peraí que assim. Não perturbar. É do celular dele, Lucas. Tá no silencioso, seu. Como assim, silencioso? Não, botei não perturbar pra ninguém ligar, mandar mensagem pra você. Opa, boa noite. Vamos ver. Bíblia, Fernando, pode assinar para mim se estão me ouvindo bem agora? Vamos ver se dá certo dessa vez. Tá difícil hoje, parece que a internet está bem estável. Aqui pelo Instagram, o Éder entrou. Vamos ver se a gente consegue fazer a nossa dinâmica aqui. Sejam bem-vindos. Advogado, agora acho que vai dar certo, né? Cruza os dedos, pensa positivo, vai dar tudo certo. Pois é, sexta-feira, rapaz. E aí, essa dificuldade. Mas, assim, a internet tem isso, e também as lives pelo Instagram. Eu tenho preferido mais fazer minhas lives pelo YouTube, devido a essa dificuldade. O Instagram realmente é muito estável. Mas eu acho que agora a gente vai poder seguir. Então, nós já nos apresentamos, né, Éder? Eu sou o Gilvan Dantas, para quem não conhece, auditor federal de Finanças e Não Controle conheço, do não. Ministério da Economia, e atualmente eu sou diretor de Finanças e Contabilidade do Ministério da Economia. Estou aqui com o Éder Advogado, que é auditor também federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional, grande entusiasta também da temática da informação de custos, e vamos ver agora se a gente consegue trabalhar isso. Bom, Éder, eu estava falando, quero desejar as boas-vindas a todos. O Bruno está falando aí que é o calor, né, Bruno, que está provocando aí a queda nas nossas conexões. Mas Bom menino. um ponto importante, você falava da legislação, nós temos desde a Uhum. 4320, né, Sim. a Decreto LRF, 1200. falando da temática de Uhum. custo. Se a gente Sim. pegar a Constituição também, quando fala dos princípios da eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, É. né? O Uhum. controle substantivo, né, tão falado, esperado, né, que é É. a relação qualitativa pelos resultados, né? E a informação Uhum. de custo vem ao encontro dessa realidade, e nós estamos agora nesse debate, né, uma crise fiscal sem precedentes devido à questão Uhum. da pandemia, e o governo Uhum. buscando a possível reforma tributária e também Uhum. buscando fonte de receitas para fazer frente aos benefícios para ajudar as famílias mais necessitadas. E aí, da onde tirar Sim. esse recurso se nós já É. estamos aí com um déficit altíssimo, né? Déficit Uhum. primário de quase 100 bilhões, e pegando o déficit junto com o orçamento de guerra do Covid, nós vamos chegar a quase 800 bilhões esse ano, né? Sim. Então, uma coisa imensa. E essa mudança do olhar, né? De passar, Uhum. buscar a fonte de compensação da receita para a despesa, poder repensar a máquina administrativa. Então, o que a gente tem É. visto é que hoje, principalmente a gente tem aprendido com a pandemia, o trabalho remoto, que Uhum. há formas viáveis de se trabalhar na administração pública, gerando uma escala grande de economia. E aí a temática de custo é fundamental para esse processo, né, para poder gerar essa economia e poder reavaliar a Uhum. estrutura de gasto do setor público. As nossas estruturas são estruturas Verdade. bastante antigas, né? Uhum. Uhum. Então, agora temos toda uma solução tecnológica que nos permite repensar isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, você falou sobre a legislação, mas agora, Uhum. o que é a informação de custo no setor público, né? Nós temos a despesa orçamentária, nas suas fases, empenhada, liquidada e paga, temos o conceito contábil. Como que você pode falar para nós o conceito sobre Uhum. custo para ajudar aos colegas que estão nos acompanhando na live? Legal, vamos lá. Como a gente estava falando, né? Então, assim, quando a gente pensa em toda administração pública, né, sobre a ótica, tá, de que forma que a gente pode ter uma melhoria nesse processo, tá? Daí a gente entra na seguinte questão, é assim, por que que a gente precisa fazer custo no setor público?
né? A gente começa a fazer algumas indagações, tá? Daí a fundamentação da temática que a gente está trazendo hoje. Como é que o custo pode contribuir para a qualidade no gasto público, né? Para isso, a gente começa a, como eu disse, fazer essas indagações e levar a situações assim que vão nos fazer, nos dar algumas respostas, tá? Se não são de imediato, mas nos dão alguns nortes. E que nortes que são esses? Tá? É como a gente vai poder utilizar a informação de custo pensando na melhoria da qualidade do gasto, né? Como foi bem destacado pelo Gilvan. Legislação nós já temos. Tá? Então, nós temos a Lei 4.320, Decreto-Lei 200, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as próprias portarias do Tesouro Nacional que instituíram, tá, o sistema de custo e deu competência a seus órgãos centrais e setoriais. Tá? Mas a gente precisava ter a materialização dessa legislação, né? E aí, como o Gilvan falou, tecnologia hoje já existe para poder fazer isso. Tá? Se a gente não consegue atingir na sua plenitude o levantamento da informação, nós temos ainda muitos desafios para isso, tá? Mas hoje nós temos um ferramental que nos possibilita fazer esse levantamento da informação. Tá? E ainda assim, nós temos uma base conceitual muito forte que foi feita. Nós temos também, a partir de tudo isso daí, uma modelagem sistêmica que nos permite desenvolver cada um seus modelos de gestão. E aí, nessa fala que o Gilvan colocou há pouco, de extrema importância, né? As nossas despesas hoje, elas são divididas em obrigatórias e discricionárias, né? E cada vez o nosso limite no discricionário, limite que eu digo de atuação, né? Porque nós precisamos nos ver não como executores de despesa, tá? Mas como gestores de recurso. Daí que parte aquela questão. O que nós temos que fazer para buscar a melhoria, a melhor alocação de recurso, redução do desperdício? Essas e outras questões a gente consegue, tá, buscar uma base muito forte, tá, com metodologia, com poder de atuação, tá, na informação de custos. Daí que nós vamos fazer o seguinte, gente. Tá? Nesse momento aqui nós vamos pensar o seguinte, olha, as nossas despesas obrigatórias elas são elevadas e cada dia aumentam. Tá? Mas a nossa margem, o poder de atuação do gestor, cada dia ele diminui. Daí que, quando a gente trabalhava sempre num cenário, tá, que demonstrava uma sobra de recursos, tá, talvez nós pensássemos o seguinte, para que ter informação de custo se tem recurso sobrando? Tá? Muitos erros, se a gente for voltar lá atrás, a gente vai pensar, tá? Eu sempre escutei uma frase que eu sempre trago comigo, que é o seguinte, olha, a eficiência, ela é filha da escassez, ela não é da abundância, tá? Daí que a gente percebe esse cenário de importância, né? E na fala que o Gilvan trouxe, olha, vem cá aí agora, o que a gente vai fazer? Não tem como mais aumentar a receita. De onde a gente vai tirar? Me lembro das próprias discussões que tivemos no âmbito do Ministério, uma apresentação recente, uma live que o Gilvan fez, é sobre a necessidade de se pensar o orçamento, tá? Sobre a necessidade de se pensar como se vai fazer no ano que vem. Tá? E a gente já vem numa sequência em que esse orçamento, cada dia mais, o discricionário, ele vem se reduzindo. E faz com que a gente traga para cada uma das unidades, tá, a importância e a contextualização do momento, mais que isso, a percepção, a necessidade que se tem em se adequar, tá, com esse orçamento. O ano passado, no encontro de custos do setor público, a gente escutou a expressão, olha, precisamos fazer mais com menos. Agora não, agora você precisa fazer mais com nada. Você tem que utilizar a criatividade para poder fazer a boa gestão desse recurso. Agora, como fazer essa boa gestão, gente? Diversas indagações vão trazer para a gente, tá? E a gente vai sempre desembocar nessa temática aqui, tá? A importância de se fazer curso no setor público. Por que eu preciso fazer curso no setor público? Tá? Melhor alocação de recurso, tá? Melhor utilização, tá? Da informação voltada para o processo de tomada de decisão. Eu vou avaliar desempenho, eu vou comprar, eu vou alugar, eu vou produzir, eu vou terceirizar, né? Eu vou precisar dessa informação, tá? Em especial para quê? Para que eu me planeje melhor, né? Todo mundo aqui deve fazer seu orçamento doméstico, né? No seu orçamento doméstico,
você está hoje com o cenário que se apresenta, tá? Tentando fazer a adequação das suas compras, das suas contas ao seu montante. E não só isso, tá? Você muitas vezes está tendo que ter produtos substitutos na sua casa, você muitas vezes está tendo que buscar informações com o vizinho, com o colega, para poder entender isso. E no setor público não é diferente, não, gente. Tá? Então, assim, a partir do momento que você tem um sistema de custos, né, no setor público, o que ele vai te possibilitar? Além de tantas coisas, avaliar o seu desempenho, conhecimento dos fatores organizacionais e, de fato, você trabalhar com o planejamento da informação, ou seja, aquilo que você projetou com aquilo que você realizou, né? Então, assim, num cenário de grande escassez, tá, precisamos levar adiante, tá, o desenvolvimento, tá, a implementação dessa temática de custo no setor público. Alguns órgãos já utilizam, tá? O Tesouro tem feito esse papel, o Ministério da Economia é um órgão pioneiro, tá? E temos a seguinte questão, tá? Que é justamente poder levar esse conhecimento que nós já temos, tá? No uso da informação de custos para poder auxiliar também aqueles que estão necessitados. Éder, fantástica a tua fala, né? Deu aí uma visão maravilhosa, como a importância da informação de custos para avaliação da qualidade do gasto. E aí, nessa sua fala, justamente porque no setor privado, a temática de custos está voltada para redução dos custos para aumentar a lucratividade, né? E no setor público, muitas vezes, quando a gente fala em apurar custos no setor público, as pessoas vêm com essa mesma mentalidade do setor privado. E aqui, na verdade, o que nós precisamos fazer é buscar a qualidade na alocação do gasto público. Os recursos, como você falou muito bem, eles são limitados. Imagina agora aqui no governo federal que nós temos o teto do gasto. E debaixo do teto do gasto nós temos a despesa obrigatória, pessoal, que é a principal, e a discricionária, para o custeio, investimento, funcionamento da máquina pública, ou seja, funcionamento e investimento, competindo com a despesa obrigatória. E o teto do gasto, que você não pode ultrapassar. Então, se não pode ultrapassar, a despesa do pessoal não pode ultrapassar, ela começa a comer o espaço de baixo, que é da despesa discricionária. Então, cada vez mais, está reduzindo o orçamento discricionário do governo federal, que é o orçamento para o custeio, funcionamento da máquina e investimento. E aí, quer dizer, nessa escassez de recursos, e com o teto do gasto, mesmo tendo receita, não tem como você passar, e precisa, né, realmente ter o olhar, aí nós temos que ter a mente aberta de repensar a estrutura do gasto no setor público. Eu tenho visto uma coisa, eu tenho falado nas minhas palestras, aulas, a estrutura administrativa que nós temos no setor público, ela foi concebida com base na reforma administrativa, Decreto-Lei 200, que você falou muito bem, de 67, que bebe na fonte da burocracia weberiana. E eu falo burocracia no bom sentido, né? A burocracia é muito importante no setor público, para dar o respaldo, a verificabilidade, a fidedignidade, a legalidade dos atos e fatos. Mas as nossas estruturas precisam ser repensadas. A gente aqui no Ministério da Economia, a gente tem visto algumas experiências, por exemplo, o do TaxGov, né, que nós abrimos mão de uma frota de mais de 100 veículos, e aí, com esse repensar do olhar do gasto, o que aconteceu? Nós tínhamos custos para manter os 100 veículos, nós tínhamos que ter uma garagem, espaço físico para os 100 veículos, nós tínhamos que ter um contrato com motoristas terceirizados, nós tínhamos que ter um contrato com os postos de combustíveis, nós tínhamos um contrato com as empresas de manutenção da frota de veículos, e aí fizemos, né, esse trabalho no Instituto Ministerial, fazendo também o Ministério do Planejamento fez, de mudar a logística. Ao invés de ter a frota própria,
terceirizamos. E através do TaxGov. Hoje, por exemplo, lá no Ministério da Economia, só o ministro e secretários que têm acesso a carro oficial. Eu, por exemplo, sou diretor, DS5, ando de TaxGov. E o que nós fizemos? Alienamos os veículos, doamos veículos para outros órgãos que precisam dessa frota de veículos, como o IBAMA, né, para suas operações. A garagem, ela vai ser ocupada com espaço para colocar arquivo, que aí eu desocupo espaço lá da esplanada para colocar pessoas. Eu cessei os contrato de manutenção de frota de veículos, de contrato motorista terceirizados, ou seja, houve um repensar da estrutura em função da alternativa de solução de serviço. Nós temos também aqui no Ministério da Economia, outro exemplo muito bom é a questão não só do Ministério da Economia, o governo federal, que é o SEI, que é aquele sistema de tramitação de processos, que é todo online, ou seja, a gente tinha uma área de protocolo imensa, com pessoas, com espaço físico, temos um consumo de papel imenso, que era tudo impresso, né? Aquele trabalho cartoral de verificar folha a folha, bater carimbo, se a folha existia. E agora tudo isso tramitando dentro do sistema. Não temos uma área de protocolo, não temos ocupação de espaço físico com milhares de processos, e pelo meu celular eu consigo acessar um processo, fazer um documento, fazer um ofício, fazer uma nota técnica, assinar e tramitar. Então, quer dizer, é esse tipo de solução que o governo precisa buscar agora. A informação de custo para o setor público é justamente nessa linha, de poder repensar a forma do governo atuar. E, claro, o professor João Eudes aí, um forte abraço, professor João Eudes, né? Se você vê, aquilo que nós falávamos, né? Então, falar de custo no setor público é repensar a forma do setor público atuar. E a pandemia está nos mostrando isso. Éder, nós, no Ministério da Economia, nós temos mais de 30 mil servidores ativos. Com a pandemia, em 15 dias, praticamente, esse exército de servidores passou a trabalhar remoto. E nós estamos trabalhando remoto desde março. Então, nós temos que aprender alguma coisa. Será que precisamos de todas essas estruturas imensas, abarrotados de pessoas? Não poderíamos repensar, né, aí, até esse caos de trânsito que nós temos nas grandes cidades? É claro que o trabalho remoto foi algo urgente, mas vamos trabalhar o teletrabalho como uma solução viável, com os benefícios também para os servidores. Quero saudar aqui também o meu irmão Dantas, que vai entrando aí, que também é contador. E aí, o que você pensa sobre isso, sobre essa questão de repensar o lado da estrutura do governo? A gente for olhar quantos imóveis temos mantidos, imóveis próprios, alugados, enquanto que nós podemos compartilhar espaços e soluções. Joia. Bom, Gilvan, uma percepção extremamente importante, tá? E aí a gente tem que fazer um destaque também ao trabalho da nossa secretaria, tá? Porque o Ministério, tá? Em especial a nossa Secretaria de Gestão Corporativa, ela adotou uma preocupação, tá? Que era o seguinte, olha, com esse quantitativo de prédios que nós temos, tá? Como funcionam essas estruturas, tá? E aí eu me lembro bem, Gilvan, tá? Recentemente saiu uma portaria de adequação do espaço físico, né? Então, a gente, quando olha a portaria de adequação de espaço físico, já denota a preocupação do Ministério com relação a essa questão da melhor usabilidade desse espaço físico. Daí a gente percebe o seguinte, olha, nós tínhamos estruturas em que, às vezes você tinha um servidor que tinha um DS3, mas tinha uma sala gigantesca com banheiro, e uma pessoa que é DS5 mal tinha uma sala, né? Então, a partir do momento em que você começa a normatizar, a criar condições para que você possa fazer essas definições, tá? Você passa a ter uma estrutura mais justa, uma estrutura adequada. Mas quando você tem uma estrutura justa, uma estrutura adequada, faz com que você perceba o funcionamento daquela estrutura antiga.
faz com que você perceba a possibilidade de trazer outras estruturas, tá, funcionais, tá, de modo que, a partir do momento em que você adequa um espaço físico, outras estruturas de outros órgãos podem aparecer ali. Então, é um trabalho que vem sendo feito no âmbito do Ministério, de forma que não só apenas as estruturas dos imóveis próprios, mas também dos imóveis alugados, elas estão sendo repensadas, né? E a partir do momento que elas são repensadas, você tem uma melhoria. Aí, o tema de hoje é como melhorar a qualidade no gasto público, como fazer com que esse recurso sobre um pouquinho mais para que o gestor ele possa utilizar. Eu sempre falo, né, nas palestras o seguinte: o gestor ele não tem bola de cristal, ele não tem como adivinhar, tá? Daí que você precisa criar esses mecanismos, né? De posse desses mecanismos, você começa conhecendo a sua estrutura, você começa a perceber que aquele espaço físico ele pode ser adequado. Como eu disse, outras estruturas podem ser agregadas, tá? Já existe uma grande discussão no Ministério. Tá? E a partir dessa discussão, tá, a gente também percebe que existem necessidades sistêmicas, né? E dessas necessidades sistêmicas, você poder colocar ali informações, você gerar informações, tá, de forma que você tenha uma compreensão melhor sobre o funcionamento dos seus edifícios, para que você, quando a gente até fala hoje assim, olha, quando você olha a esplanada, os prédios eles têm estruturas semelhantes. Né? Não vou entrar nem no mérito se o nono andar funciona em alguns e se não funciona em outros. Mas dali, nós temos 5 prédios. Só o Ministério da Economia tem 5 prédios. Mas cada um deles possui custos distintos. E por quê? Né? Daí que a gente tem que entrar nessas indagações, compreender o funcionamento. Né? E ontem mesmo eu conversava com o Gilvan, né? Que assim, nós precisamos entrar a fundo no conteúdo dessas despesas, no seu funcionamento, né? E a gente vai perceber e descobrir muita coisa. Estamos trabalhando hoje, na nossa setorial, justamente no mapeamento de todos esses custos prediais, né? Na estruturação, na adequação do centro de custos, né? Trabalhando fortemente com a área de engenharia, a área de orçamento, para que a gente possa ter informações e que a gente possa dar os devidos direcionamentos para a compreensão dessas estruturas. Compreendendo essas estruturas, a gente vai começar a perceber esses gargalos. Percebendo esses gargalos, nós vamos fazer as adequações. Fazendo essas adequações, nós vamos ter uma compreensão melhor, tá? Nós vamos conseguir eliminar desperdício, nós vamos conseguir melhor alocar, tá? E deixar, né, assim, todo mundo trabalhando de maneira confortável. O que não dá é para você ter estruturas gigantescas, tá? E essas estruturas hoje serem mal utilizadas. Ressalta a questão da portaria, tá? E como o Gilvan bem colocou, a informação, tá? Essa experiência do TaxiGov, temos uma experiência muito boa também, que é do almoxarifado virtual, né? Que tem podido trazer aí uma redução no processo de compras, né? Então, assim, cada ministério tinha o seu almoxarifado, cada ministério ali tinha o seu processo de compras e hoje você facilita essa aquisição, tá? Acho que travou um pouco o Éder. Vou seguir aqui, Éder. Da história da gráfica, que eu sempre achei muito, muito interessante, né? Então, assim, o que é finalístico? Tá? O objetivo dessa redução é justamente você fazer com que você possa atingir as suas atividades finalísticas. Muito bem, fantástico Quero aproveitar para saudar o professor Nelson Machado, né? Grande mentor dessa temática de custo no setor público, foi nosso secretário executivo do Ministério da Fazenda, que capitaneou todo esse processo. Temos uma grande gratidão a ele. Também os professores da Associação Brasileira de Contadores do Setor Público, a professora Neila, o professor João Eudes, o professor Vitor Holanda, a professora Diana Vaz, né? Professor Liberal Quino, todos os professores que
tem trabalhado, né, no setor público, eu sou Carlos, lá do estado de Pernambuco, e realmente o que nós precisamos, né, não temos para onde aumentar mais a receita, né, essa é a verdade. O Estado está em situação muito complicada. E precisamos repensar o lado da nossa estrutura de gasto. E aí, atualmente, eu estou como diretor de finanças e contabilidade. Na minha área, nós temos o orçamento, o planejamento qualitativo do orçamento, e também a gestão orçamentária financeira, contábil e custo. O que nós estamos buscando agora é tentar repensar, né, implantar de fato o orçamento do programa, né. Quero saudar o meu professor amigo Fernando, que me solidarizo, que perdeu o seu filho recentemente, né. Um grande abraço, professor, né, o seu sofrimento é o meu sofrimento, né, estamos com você de coração aí, meu irmão, força, coragem, né, e também saudar o Bruno. Mas é isso, então, o que acontece? Mas aí nós temos que ter a mente aberta para isso, porque existe aquela cultura que orçamento é poder, né? Então, muitas vezes, as unidades, elas querem mais e mais orçamento, e querem mais e mais estruturas, e querem mais e mais pessoas. Enquanto que hoje nós temos que pensar no cidadão. A administração pública não existe para ela mesma, né? Ela existe para atender ao público, afinidade ao público. Então, isso que você falava muito bem, nós precisamos, muitas vezes, otimizar, racionalizar, né, os recursos, para que possamos destinar esses recursos para as atividades fins, que é onde toca o cidadão, que é onde toca os problemas da sociedade, que é segurança, saúde, saneamento básico, que é uma questão tão séria nesse país, e nós vivemos essa realidade tão precária de saneamento básico no nosso país, e para isso precisa realmente repensar. Eu gostei, o Alisson teve uma participação, colocou algumas mensagens, você falou da solução do TaxGov, né? Falou também da solução, nós falamos aqui da solução do SEI, que é uma economia imensa de espaço físico, um funcionamento, né, muito dinâmico da administração, que nos permitiu o trabalho remoto, e também falou do almoxarifado virtual. E aí o Alisson deu uma contribuição que eu achei interessante, Éder, que hoje, por exemplo, em cada ministério, aqui no governo federal, e nos estados também, funciona a maioria assim, os municípios talvez não, porque já é uma estrutura menor, em cada ministério nós temos uma estrutura para administração e logística, para compras, para gestão de pessoas, né, para almoxarifado. E isso consome estrutura física, consome recursos e também pessoas. E cada vez mais nós temos que buscar a centralização, como você falava muito bem, né? Então, quer dizer, à medida que hoje nós temos como otimizar e racionalizar e compartilhar soluções, a gente não precisa replicar estruturas, eu não preciso ter 22 áreas de contratação, na verdade é muito mais do que isso, né? Porque dentro dos ministérios tem as secretarias, e às vezes dentro do próprio ministério você tem 2, 3, 4 áreas de contratações. E ter área de contratação precisa ter pessoas capacitadas, né? É a área de risco. Então precisa repensar essa estrutura administrativa, né? Eu falava aqui do modelo weberiano que nós temos, tem que repensar e centralizar, porque aí eu compro com maior escala. Se eu compro com maior escala, eu posso buscar um menor preço, sem perder de vista a qualidade, né? Então, eu penso que esse é um caminho que o governo federal precisa trilhar, nós já estamos trilhando, né? Sim, estamos iniciando, né? Mas também os governos estaduais e também os municipais, né? Ou seja, poder olhar a informação de custo é cortar na carne, porque é isso que eu estou falando, Éder. Nós estamos falando aqui o seguinte, vai tocar em pessoas. Agora nós estamos aí falando da reforma administrativa. Então, falar em reforma administrativa é algo que
dói na gente, que nós somos servidor público. Sim. Mas se nós pensamos que o melhor para o país, nós temos que estar aberto a isso. Não é que precisa demitir servidores. O que eu tenho que fazer é realocar minha força de trabalho. Uhum. Eu tenho estruturas totalmente arcaicas, e eu posso mudar a forma de trabalhar e posso redistribuir a força de trabalho. Eu fiz só um dado, Éder, que eu levantei em 2018, Uhum. justamente nessa temática de custo aqui no Ministério da Economia, Uhum. na Receita Federal, hein? Receita Federal do Brasil, nós tínhamos, em 2018, mais de 1.100 auditores fiscais da Receita Federal trabalhando nas áreas administrativas da Receita. Quer dizer, isso é um luxo muito grande. O auditor, ele é contratado não para trabalhar na área administrativa, ele é contratado para trabalhar lá no front, na fiscalização, na arrecadação, né? E, quer dizer, a Receita, aí nós mostramos isso para eles e falamos, olha, ao invés de contratar mais 1.000 auditores, vamos primeiro realocar esse pessoal para a linha de frente, que é para onde eles foram contratados, porque é muito comum para o auditor ganhar 25, 30 mil reais e trabalhar ali no escritório, fazendo um trabalho burocrático bem simples. E vamos fazer concurso para assistente técnico, vamos fazer concurso para técnico de secretariado, vamos fazer concurso para administrador, para contador, né? Ou seja, e isso, Éder, é algo que existe muito forte nas nossas instituições. Nós temos carreiras estratégicas no governo, tanto o governo federal como estadual, distrital e municipal, e as pessoas, às vezes, não estão ocupando os seus postos onde deveriam. Eu cito um exemplo, é o caso das polícias, por exemplo, polícias militar, civil, corpo de bombeiros, quantos policiais que são capacitados, treinados, mas não estão na linha de frente, estão dentro dos quartéis, né? E eu falei, olha só, esse exemplo é um exemplo da Receita Federal, de 1.000 auditores, 1.100 auditores que tinha em 2018 na área administrativa da Receita. Se a gente olhar isso, a gente vai identificar isso em todas as instituições. Polícia Federal, você ter perito da Polícia Federal, às vezes trabalhando na área administrativa da Polícia Federal, você ter um advogado-geral da União trabalhando na área administrativa da AGU. Não, o advogado tem que trabalhar na linha de frente. Na área administrativa, eu vou contratar administrador, eu vou contratar contador, vou contratar economista, vou contratar assistente administrativo. Só isso aí já dá uma racionalização muito forte. Mas aí as pessoas têm que ter a mente aberta. Aqui o Bruno falando no Comprasnet, né? Os contratos, sim, excelente também, iniciativa, a centralização de compra, né? Aquilo que a gente tem falado aqui. Agora tem um detalhe, Gilvan, que é assim, eu acho que o grande exemplo que nós temos na Esplanada hoje é justamente a própria Secretaria de Gestão Corporativa. Se a gente pensar, tá, o que eram 5 ministérios há 2 anos atrás, o que hoje eles são, tá, a gente pensa o seguinte, olha, nós tínhamos o Ministério do Trabalho, a Previdência já estava junto ao Ministério da Fazenda, Trabalho, Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. Todos esses ministérios, cada um deles tinha um processo de contratação. Cada um deles tinha uma estrutura de contabilidade, uma estrutura de orçamento, uma estrutura de finanças, né? E o processo de estruturação que foi feito hoje, é claro que hoje a gente até faz uma brincadeira, né, chefe? A gente não chama de ministério, a gente chama de megastério. É um ministério gigante, né? Mas se a gente parar para pensar, tá? Imagina só, você tinha 4 contratos de vigilância, cada um com o seu. Esse processo de unificação, ele vai proporcionar uma economia substancial. Você passa a ter um contrato, tá, de vigilância para toda aquela estrutura. Assim como é aplicado para cada demanda que existia dentro do Ministério. Contrato de vigilância, contrato de cooperagem, contrato de limpeza. Tá? Os processos de aquisição passaram a ser um. Tá? Não é simplesmente pela questão de ter a junção dos ministérios,
tá? Mas se percebeu pela necessidade e a compreensão quando se estava discutindo orçamento, tá, gente? Então, ali, quando você olhava em 2018, já tinha essa perspectiva de fusão, de junção desses ministérios, tá? Já tinha um desenho também de que o orçamento ele seria menor. Então, assim, a gente precisava adequar todas essas estruturas, tá, ao orçamento que viria ali em 2019. A gente sabe que o orçamento de 2019, em relação a 2018, ele já teve um corte substancial. Assim como de 2020, ele também teve um corte substancial. Ele teve uma situação excepcional por conta da pandemia. Mas se você pegar o próprio processo de publicação da legislação, da LOA, você vai ver que o orçamento ele é menor do que 2019. Sim, Então, assim, Éder, precisa... Oi, vamos lá. isso que você falou, né? Nós tínhamos, eu trabalhei na fusão, né, e criação do Ministério da Economia, e o orçamento discricionário, só o discricionário que eu estou falando, porque custei investimento, né, que é o discricionário, das 4 pastas, distintas pastas, Fazenda, Planejamento, Indústria, Comércio, Serviços e Trabalho, chegava a quase 16 bilhões de reais. Exato. Em 2019, nós operamos para 12 bilhões. Em 2020, nós estamos com 10 bilhões. Em 2021, pode chegar a 7. Chegou, a SOF nos deu um orçamento para o Peloa de 7,4 bilhões. Aí eu falei, não dá, cara. Não dá para sair em um ano e pouco de 15, quase 16 bi para 7,5, né? Mais da metade. Mas eu tenho consciência que o Ministério da Economia, ele funciona bem com orçamento discricionário na faixa de 10 bilhões. Então, 50% mais barato do que eram os 4 ministérios anteriores. É muita coisa. Perfeito. Falando aqui em torno de 6 bilhões de reais. Né? Perfeito. Então, quer dizer, falar de custo, porque as pessoas pensam assim, falar temática de custo no setor público, né? Parece que é uma coisa assim, meio utópica, parece que é algo que está distante. Não, é isso que nós estamos falando aqui. Custo é gestão, é trabalhar a gestão, formação de custo para tomada de decisão, para repensar a estrutura de governo, para repensar as soluções, olhar para a sua estrutura de gastos, estar aberto às mudanças, pensando no cidadão. O importante na administração pública não é a administração pública em si, mas é a quem ela presta o serviço, que é a sociedade. Hospitais com qualidade, segurança, saúde, infraestrutura, saneamento básico, assistência, é isso que precisa. E o que nós vimos, muitas vezes, é uma administração voltada para ela mesma, né? Parece que o cidadão não tem importância. Muitas vezes, o servidor público, ele se acha como se fosse um intocável, né? Tem que mudar essa mentalidade. Nós somos servidores do público, servimos a sociedade. E servidor público não tem que ter privilégio nenhum. Né? Servidor público é serviço do povo, que paga imposto caro para receber a prestação de serviço em contrapartida. É isso que temos que ter a consciência de servidor público, né? E não pessoas que entram no setor público pensando que vai se tornar uma elite. A elite brasileira é o serviço público. Isso está errado, né? A elite brasileira é o cidadão. Né? Nós temos que servir o cidadão. E para isso nós temos que repensar essa estruturas de governo, estrutura de gastos altíssimos, e a informação de custo é fundamental para avaliar isso. Mas aí tem que ter a mente aberta, né? Como a gente falava. Sim. Vai tocar uma ferida, reforma administrativa, fusão de pastas, racionalização de processo, otimização, né? Então, nós, como servidores, precisamos botar o chapéu de cidadão. Antes de servidor, nós somos cidadão.
Então, nós não podemos ter esse pensamento dentro da administração pública, temos que estar aberto a essa mudança. E você deu um exemplo fantástico. O Ministério da Economia eram 4 pastas em 2000 até 2018, custava 16 bilhões só orçamento discricionário, sem contar orçamento de pessoal. O Ministério da Economia funciona com 10 bilhões. Né? Então, é uma economia de 6 bilhões em um ano e meio. 6 bilhões é muita coisa. Quase 50%. 6 bilhões dá para resolver muito problema de hospital, muito problema de escola, de segurança. Eu vejo isso, Éder. Eu vejo que cada vez mais precisamos ter a mente aberta em relação a isso. E a informação de custo no setor público é para isso que nós estamos falando aqui. As pessoas têm dificuldade de pensar custo no setor público com aquela mentalidade do setor privado. No setor privado, o empresário, ele trabalha custo para aumentar a sua lucratividade. O setor público nós trabalhamos a informação de custo para racionalizar o gasto público e melhorar a qualidade e alocação do gasto público. É para isso que nós trabalhamos a informação de custo no setor público. Extremamente importante, porque o nosso cidadão não aguenta mais pagar impostos, essa é a verdade. Né? Não tem de onde tirar. De onde vai tirar o dinheiro para pagar o benefício aí que estão falando, né? O governo vai criar um novo imposto. Olha para dentro. Vamos olhar para dentro do governo, das nossas estruturas arcaicas, né? Prédios abarrotados de pessoas e que nós possamos repensar a forma de trabalhar. Mas, para isso, precisamos abrir a mente nossa de servidor público. Né? Passar para você poder contribuir também sobre essa temática. Gilvan, de fato, a própria abertura da nossa mente nesse sentido, tá? A gente precisa dar uma olhada em volta, tá? Aprender com quem já fez, tá? Entender que nós temos uma importância nesse processo, tá? Porque, assim, informação de custos, a gente tem que pensar o seguinte, olha, de onde é que ela parte? Tá? Não é simplesmente você criar uma estrutura personificada em alguém que vem de fora, tá? E quer implantar a cultura de custos. Não, isso aí precisa nascer dentro da estrutura, tá? Isso precisa ser vivificado, isso precisa ser disseminado e virar como uma cultura. Tá? Nós temos grandes exemplos aí, tá? Os comandos militares, tá? Nós temos a Empresa Brasil de Comunicação, né? Nós temos aí o Ministério Público Militar, temos várias experiências aí que a gente pode estar citando. Mas isso daí se percebeu pela importância de como usar essa informação de custos, né? Daí, gente, olha, falo para vocês aqui, tá? Assim, nem eu, nem o Gilvan, a gente vende nenhum tipo de ilusão. Dá trabalho. Dá trabalho porque você precisa de patrocínio, vai demandar algumas modificações sistêmicas, mas a gente pode falar para vocês, tá? Pelos resultados que o próprio Ministério da Economia já alcançou, tá? O resultado não aparece do dia para a noite, com certeza não vai aparecer. Mas uma coisa que é fundamental é você ter a compreensão de que algo pode ser feito, tá? Não basta simplesmente só o Éder falar aqui para você, só o Gilvan falar para você, não é isso não. A gente brinca sempre do seguinte, olha, é preciso você agir, tá? E esse agir vai fazer com que você tenha a compreensão do funcionamento da sua estrutura. Ao perceber o funcionamento da sua estrutura, você vai perceber o seguinte, olha, quem faz isso? Por que faz? Que resultados que obtém? Nós chamamos de comparabilidade. É aquele exemplo que eu falava há pouco para vocês. Só o Ministério da Economia, ele tem 5 prédios na Esplanada. Os prédios são iguais, mas tem estruturas de custo totalmente diferentes. Você tem valores ali que são totalmente diferentes. É isso que a gente está perseguindo na nossa setorial. Tá? Nós estamos fazendo hoje, tá, o estudo para a implantação dos nossos custos prediais. Gente, nós percebemos também, tá, que assim, olha, o próprio sistema de custo ele surgiu de uma demanda de um acórdão do Tribunal de Contas da União. Tá? E foi todo o trabalho desenvolvido quando se criou um grupo, tá? E uma portaria interministerial, tá? Para as discussões e para o desenvolvimento. Essa solução chegou em 2009. Né? Nós fizemos testes, nós fizemos ali a implantação dos comitês de validação e muitos
seguiram, tá? Então, como eu disse para vocês, é fácil hoje, tá, a gente falar da temática de custo porque o cenário é de escassez, tá? Por quê? Porque a gente precisa racionalizar, tá? Agora, diante dessa questão, tá, a gente precisa ter a compreensão de que o gestor ele é o tomador de decisão. Nós percebemos essa necessidade, o gestor também ele percebe essa necessidade. Tá? Agora, faz com que a gente, tá, possa municiá-lo das informações sobre o funcionamento da estrutura para que ele possa tomar a decisão adequada. Tá? Então, assim, me lembro, nesse próprio processo de constituição, né, a gente fomentando essa cultura, tá? Olha só, eu estou precisando adequar meu recurso, como o Gilvan falou, custos é para quê? Melhor alocação, eliminar desperdício, seja ele passivo ou seja ele ativo. Tá? Então, assim, o passivo é a ineficiência e o desperdício ativo é a própria corrupção. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Tá? É percebendo essa necessidade, gente, olha, criar grupos de trabalho, tá? Discutir metodologias, né? Conhecer experiências, tá? Ter a compreensão sobre aquilo que você quer medir. Tá? Então, assim, o que é o nosso objeto de custo? Tá? É claro que o objeto de custo do Ministério da Economia ele vai ser diferente do Ministério da Educação, vai ser diferente do Ministério da Saúde, mas são experiências que podem se ajudar. Tá? Porque, assim, cada um tem ali as suas vitórias, tem os seus embates, tem aquilo que ainda não conseguiu vencer, tem as suas dificuldades. Mas eu falo para vocês, de tudo que eu já vi, tá? Justamente a implantação de um sistema de custos hoje, tá? Ela é necessária para a melhor compreensão sobre o que nós temos, em especial, reforçando o que o Gilvan falava há pouco, tá? De como operacionalizar o nosso gasto, o nosso custo discricionário. Tá? Olha só, nós tivemos 16 bilhões, tá? Reduziu para 12, tá? E como o Gilvan falou, olha, nós conseguimos hoje, tá? 5 estruturas, né? 5 estruturas trabalhar com 10 bilhões. 6 bilhões se faz muita coisa. Tá? Então, assim, isso a gente está falando de um exemplo. Outras estruturas, tá? Elas precisaram também ser readequadas, mas não só readequadas por uma nova gestão de governo, mas também pela necessidade que tinham, tá? De adequar ao orçamento vigente, ao orçamento que veio pela lei orçamentária anual. Aí, gente, nós precisamos, rapidinho, a gente precisa imbuir, tá? E intuir essa cultura. Tá? Eu sempre brinco também no seguinte, olha, custos, tá? Ninguém tem uma entrada USB em que você pode baixar um arquivo, que você pode baixar o arquivo e já sair craque ali, já sair mestre, não é assim. Isso precisa ser disseminado, isso precisa criar uma cultura no âmbito do órgão, as pessoas terem a compreensão de que aquela informação que ele está colocando ali dentro do sistema, ela é fundamental para a saída ali nos seus relatórios. Relatórios esses que vão subsidiar o gestor, tá, no processo de tomada de decisão. Excelente, Eda. Eu vim aqui primeiro saudar alguns colegas que estão entrando, o Igor, a Bíblia, né, trabalhando com o nosso plano Tesouro, também a Silvia, o professor Nelson Machado já, né, saudei, mas venho saudar novamente, o professor João Eudes, a professora Diana, todos, a professora Leila, né, o professor Vitor Holanda, e aí a importância, né, do 10º Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto, essa temática tão importante, acho que a Adriana, né, ela fez um comentário, aonde no mundo tem um sistema, utiliza a informação de custo dessa maneira, né, Adriana? Nós podemos ser os primeiros, Adriana. Nós podemos ser os primeiros, né? Nós podemos ser os pioneiros mundiais, né, a repensar a administração pública, pensando para que ela nasceu. A administração pública nasceu para resolver problemas da sociedade. Né? Ela não nasceu em função dela mesma. Né? O Estado foi criado para se resolver problema da sociedade. E
uma empresa, um empresário, né? Isso que eu falo, mexe com as pessoas, né? Mas a gente tem que mudar a cultura. Não dá para a gente pensar que é possível manter essa máquina do tamanho que nós temos, né? Então, olha só, um empresário ele cria uma empresa para ter despesa ou para ter receita? Para ter receita, para oferir lucro. A despesa no setor privado é um esforço para alcançar a receita. E a receita menos a despesa vai gerar um lucro, que é a rentabilidade do empresário. O setor público não é assim. O setor público nasceu para ter receita ou para ter despesa? Nasceu para ter despesa, porque na verdade não é despesa, é política pública. Saúde, educação, segurança, saneamento básico, assistência social para o cidadão. É para isso que nasceu o setor público. Agora, para poder oferecer essa política pública, eu preciso de recursos. Aí veio a receita. Percebe que é totalmente contrário da dinâmica do setor privado? Então, Adriana, a gente tem que estar aberto a isso. Eu não estou falando, quando eu falei aqui, reforma administrativa, eu não estou falando da reforma A, da reforma B, nem tenho conhecimento da reforma que está sendo proposta em profundidade, mas o que eu estou dizendo é que nós temos que usar a informação de custo para avaliar a alocação, a racionalização do gasto público. Nós temos estruturas imensas, pesadíssimas, que precisam ser repensadas. Eu sei que isso não é algo fácil, né? Mas é algo que precisamos fazer, assim como na nossa casa, nós temos que repensar a nossa estrutura de gasto frente à nossa receita, também no setor público, né? Então, a gente está falando aqui daquilo que precisa, que pode ser repensado, porque o que nós temos hoje, gente, de recursos tecnológicos, está aí o trabalho remoto. Nós temos, só se pegar o governo federal, a quantidade de prédios, que tem um custo altíssimo de manutenção, prédios que são tombados. Será que a gente precisa de ter esses exércitos de pessoas trabalhando dentro desses prédios? Então, isso vai melhorar o trânsito, né? Então, a racionalização. Então, a informação de custo do setor público é para isso, né? Então, para essa tomada de decisão. É você olhar a sua estrutura de serviços, de funcionamento e poder repensar, né? Então, isso tem que abrir a mente, porque senão a gente vai ser corporativista. E ser corporativista, você aí, infelizmente, não está com a mente aberta, né? Então, por isso que essa live é importante, essa temática ela é provocativa, né? Porque mexe, né? As pessoas, às vezes, têm uma resistência em relação a isso, cada um quer defender o seu quadrado, mas só que não tem espaço para tanto quadrado, não é? Então, a gente precisa estar aberto à racionalização, compartilhar soluções. Essa é a questão. Ao invés de ter 10 estruturas que fazem a mesma coisa, em órgãos diferentes, eu ter uma única estrutura e eu possa oferecer essa solução para os 10. É isso que nós estamos falando aqui, gente. E aí poder canalizar recursos para onde é sensível para a sociedade, né? Agora, Éder, você falou uma coisa que nós trabalhamos aí, né? O Dr. Nelson Machado está aí conosco, desde o início desse processo, 2008, 2009, implantando o sistema de custo do governo federal, e tínhamos os comitês, as setoriais, as portarias do Tesouro Nacional, a portaria 157 e a portaria 716, que nós fizemos justamente para estruturar setoriais de custo como algo, não só o sistema de informática, mas um sistema estruturante de governo. Uhum. E acabou que, num tempo, isso ficou um pouco parado, e agora, nas contas de 2019, do governo federal, o TCU, ele voltou a apontar, e eu achei interessante o apontamento que o TCU fez. E aí eu quero alertar todos os nossos colegas aí da Administração Pública Federal, que o TCU colocou
no acordo das contas de 2019, que a Secretaria do Tesouro Nacional, né, junto com os órgãos da administração pública federal, pudesse, né, utilizar, recuperar, né, aquilo que foi a origem. Se você pegar a essência do que o TCU colocou, para que foi criado o sistema de custo do governo federal, que nós criamos lá em 2009, 2010. A informação para transparência ela é muito importante, mas a informação de custo é a informação para tomada de decisão, informação, né, antes de prestar contas, tomada de decisão. Depois que o boi está morto, não tem muito o que fazer. E aí o TCU foi muito feliz no acordo das contas de 2019, recomendando à Secretaria do Tesouro Nacional, né, que pudesse, como se recuperar, né, a essência de se ter um sistema de custo no âmbito do governo federal. O sistema de custo do governo federal, ele não é apenas um sistema para dar transparência do gasto público. Ele, primeiramente, é um instrumento de gestão. Custo é um instrumento de gestão, tomada de decisão, racionalização. É isso que o TCU colocou forte no acordo de 2019. Eu fiquei feliz com isso, porque, de certa forma, eu via nos últimos anos um pouco perder o oriente, né? O oriente da informação de custo, ela é para dentro, para tomada de decisão. E, claro, depois para transparência, para prestação de conta e responsabilização. Mas não adianta nada você gerar um calhamaço de informação se ninguém usa isso para nada. Não é? Então, quer dizer, eu acho que o TCU foi muito, muito feliz e eu espero que o Tesouro Nacional possa perceber essa diretriz do TCU e voltar o sistema de custo do governo federal para aquilo que ele foi criado, que é justamente informação para tomada de decisão. Né? E isso, eu fiquei muito feliz no acordo das contas de 2019, que o TCU voltou a colocar. E eu vi aqui o Alisson, dando a experiência lá da ANAC, o Éder, que eu e você somos profissionais, somos técnicos, nós sabemos, o Omar aí, contador do INSS conosco também, um profissional fantástico. Bom menino. Bom menino. E poder falar assim que o que nós temos hoje, o que nós concebemos no governo federal, cada órgão da administração pública federal, ele tem ferramental no Sistema de Informação de Custo e no CIAF para trabalhar a informação de custo, chegando até o nível de centro de custo, né, Éder? Então, hoje, falar assim, eu não apuro o custo porque eu não tenho ferramental. Não, desculpa. Você está diante aqui de dois profissionais que conhecem e que trabalharam nisso, e eu te digo, nós temos na administração pública federal, graças ao Dr. Nelson Machado, que está aí conosco, que foi quem capitaneou esse projeto, que patrocinou, do novo né? CPR. Tem que se dar, reconhecer os louros a quem faz, né? Então, que nós temos isso. Hoje, qualquer órgão da administração pública federal, ministério, autarquia, fundação, empresa, quiser trabalhar a temática de custo no setor público, governo federal, tem instrumental para isso, tem sistema para isso e tem metodologia para isso. Agora, precisa mobilizar a equipe, capacitar a equipe, trabalhar os gestores, porque a informação de custo é informação de gestão, para poder implantar essa temática no âmbito do seu órgão. E uma coisa que eu penso nós como fomos gestores do Tesouro Nacional, eu penso que o Tesouro precisa, aí fica um recado, né, pela experiência nossa, hoje nós estamos aqui como, né, órgãos setoriais, então um abraço aqui para o professor João Nunes, a professora Célia, lá do GFI, nossa amiga, né, Bom menino. o Bruno, falando aí, a AGU também tem uma ótima experiência com o sistema de custo, né, Bruno, do governo federal. Bem lembrado. Nós temos N órgãos do governo federal que utilizam o sistema de informação de custo do governo federal que nós criamos lá em 2008, 2009, 2010, com muita luta, como informação para tomada de decisão. Então, isso que o TCU colocou no acordo de 2019 é fantástico. E eu espero que a STN possa capturar essa mensagem e capitanear
novamente esse processo, porque ele está muito solto, eu vejo isso, é a minha percepção, entende? É. Eu acho que assim, Então, criou, por exemplo, o portal de informação de custo do governo federal, é importante, mas antes de gerar informação